Olá, gente querida, tudo em paz com vocês? Hoje é sábado, dia 9 de maio, e o evangelho desse sábado é João 14, de 7 a 14. É a continuação do texto de ontem. Vocês recordam? Ontem era o evangelho de João 14, de 1 a 6. Jesus nos falava do poder da fé. Não se perturbe o vosso coração. Jesus nos falava ontem das moradas do Pai e também nos falava dele próprio como caminho e mediação rumo ao Pai. O texto de hoje diz: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai-me, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, talvez pudéssemos nos perguntar: por que agora, já nesse período de Páscoa, depois da ressurreição, estamos lendo esses textos do discurso de despedida de Jesus? Isso é muito interessante, porque agora nós lemos esse texto que vai do capítulo 13 ao capítulo 17, o grande discurso, testamento espiritual de Jesus, mas nós não lemos com o olhar simplesmente da história. Nós agora lemos com o olhar da Páscoa, o olhar da ressurreição. Tudo ganha um novo sentido, exatamente por causa da ressurreição do Senhor. Esse é o elemento fundamental e primário. Jesus disse estas palavras despedindo-se dos seus amigos, dos seus discípulos. Agora nós lemos as mesmas palavras de lá para cá, isto é, da Páscoa, a Páscoa de Jesus, a ressurreição de Jesus é que ilumina e dá o sentido pleno às palavras que Jesus disse. E mais uma vez encontramos três aspectos fundamentais da palavra de Jesus. Primeiro, o verbo conhecer. Se vós me conhecesseis, conheceríeis o meu Pai. Mais uma vez, Jesus estabelece uma relação de mão dupla. Ele é como que
a intercessão. Por um lado, ele se relaciona com o Pai. Por outro lado, ele se relaciona com os seus discípulos. O relacionamento duplo de Cristo com o Pai e com os seus discípulos se fundamenta num conhecimento existencial, afetivo, amoroso. Conhecer no Evangelho de João não é simplesmente por meio da razão intelectiva. Conhecimento é uma adesão pessoal, uma comunhão unitiva, uma profunda comunhão amorosa e existencial. A segunda palavra. Ontem nós encontramos a pergunta de Tomé. Hoje encontramos a pergunta de Filipe. Filipe pede a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. É a oportunidade para Jesus fazer uma catequese. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e você ainda vem com uma pergunta aparentemente boba e estúpida como essa: quem me viu, viu o Pai. Mas a pergunta de Filipe é uma pergunta muito profunda. É a grande pergunta do ser humano da Bíblia. Homens e mulheres, crentes, guardam essa única pergunta. É o grande desejo na Bíblia inteira. É o grande desejo de Moisés, é o grande desejo de todo aquele que crê e que se relaciona com o seu Senhor. Nós queremos ver Deus. Obviamente, ver Deus significa amá-lo, conhecê-lo, entrar em comunhão profunda com Ele, estar em sua presença, ter acesso a Deus, fazer uma experiência de comunhão profunda com a existência do Senhor. Ele que é o sentido último da nossa vida, é o sentido último da nossa existência. Isto é, a intimidade de Jesus com o Pai é ao mesmo tempo a possibilidade da mediação da intimidade dos discípulos com o seu Senhor. Como é que se dá a intimidade de Jesus com o Pai? Por meio da sua pessoa, da sua existência. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Segundo, por meio das palavras. As palavras que Jesus diz não são palavras dele, são palavras que o Pai mandou ele dizer. E terceiro, por meio de suas obras. As obras que Jesus realiza são as obras do Pai. Finalmente, o terceiro tema desse trecho tão bonito do Evangelho de hoje é a oração em nome do Senhor Jesus. Aquilo que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. Pedir em nome do Senhor Jesus. Qual é o grande critério? É a fé. Pela fé, o discípulo missionário adere a Jesus Cristo, ao seu projeto de amor, ao seu reino, participa da sua missão, realiza as mesmas obras de Jesus, é inserido pelo batismo em sua pessoa, em sua existência, como o ramo da videira está colado no tronco da videira, nós nos alimentamos desta mesma seiva. É por isso que Jesus hoje nos promete a eficácia da oração, o poder da prece feita em seu nome, na força do Espírito Santo. A força da oração está na fé. A força da oração não está no nosso pedido com insistência. A força da oração está no poder da mediação do Filho de Deus. Guardemos então as 3 palavras de hoje para a nossa oração. A primeira palavra é conhecer. Conhecer significa amar. A segunda palavra é a intimidade. Quem me viu, viu o Pai. Isto é, a intimidade de Jesus com o Pai é a intimidade de Jesus conosco. A terceira palavra, o poder da oração feita em nome do Senhor Jesus,
com a força da fé. Nesse dia, eu os abençoo, mas quero lhe dizer este refrão que repetimos a cada dia. A palavra aquece o coração. A Eucaristia nos lança na missão. Fique com Deus e a sua mãe, e eu o abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.